Esportes, lazer e cultura. É no programa Alta Performance. Olá, estamos de volta aqui, são 9h23 e por falar em números, né, tem uma ratificação aqui que eu quero colocar no ar, né? O Dedé tem 1,98 m, eu falei 1,90 m porque na minha altura, que tem aí 1,75 m, né, já 1,90 m já é muita coisa, né? Mas ele tem 1,98 m, gente, é muito alto, né? Então, estamos aqui de volta, nós vamos falar com o Dedé, mas deixa eu novamente falar sobre essa palestra maravilhosa que vai ser no sábado, agora no dia 23 do 5, com o Dr. Alcimar Souza Lima, no sábado que vem, às 14h30, com o lançamento do livro Casa das Coisas, como a arte, esporte e música podem melhorar sua performance. Sábado, dia 23, às 14h30, no Sesc. Dedé, você levantou uma questão que eu acho muito interessante, a questão do rendimento e do resultado que se obtém, né? Enfim, o que eu percebo é que, assim, para a gente conseguir um resultado, não só no esporte, mas em qualquer área da vida, são inúmeras as variáveis que faz uma pessoa, uma equipe ganhar, né? Então, enfim, para um time de basquete ser vencedor, ele tem que ter bons atletas, né? Treinados tecnicamente, taticamente, fisicamente, mentalmente, né? Os atletas têm que estar se alimentando bem, têm que estar dormindo bem, enfim, tem que ter uma vida equilibrada, tem que ter esse diferencial para que eles possam ganhar ou não. Mas vamos pegar um pouco o exemplo, até a gente estava conversando, o exemplo do jogo, né, do Flamengo aí, que foi uma série super disputada, que quase o São José passou para a semifinal, infelizmente no finalzinho a gente não conseguiu. A série terminou 3-2, né? Mas no quarto jogo, o São José ganhou, se eu não me engano, por 8 ou 10 pontos aqui em São José dos Campos e tudo mais, e foi para o quinto jogo, o jogo decisivo lá no Rio de Janeiro, e aí a gente perdeu, se eu não me engano, por 30 pontos ou alguma coisa. O que acontece, né, assim, porque às vezes as pessoas perguntam, como é que é? Um time de basquete anteontem ganhou com 10 pontos e depois de amanhã perde por 30, né? Como é que você vê essa questão aí das variáveis? O que acontece, assim, para esses detalhes, né? De um dia ganha, outro dia perde. O que acontece nesse decorrer aí da história? Eu acho assim, primeiro, o basquete é o esporte mais justo que tem, né? Até quando você chega nessa fase de classificação, que chega nos playoffs, são 5 jogos para decidir quem é o melhor, né? E aí você consegue deixar bem escancarado quem é a melhor equipe e quem está melhor naquele momento. E basquete é um esporte que você não consegue segurar resultado, né? Não tem como você abrir 10 pontos, 15 pontos e falar, agora eu vou me retrancar e vou ficar aqui atrás. Não é impossível, porque você joga o tempo inteiro contra o relógio. São os 24 segundos, é o cronômetro que está baixando, é o cara que está te pressionando a quadra inteira. Então eu acho que é um esporte muito, muito justo, assim. Quem está no melhor momento acaba levando. O jogo contra o Flamengo, o quinto jogo, é difícil falar, porque a gente acabou fazendo um bom primeiro tempo. No final ali do segundo quarto, eles conseguiram abrir um pouquinho, conseguiram ter a gente foi pro vestiário com 8 pontos atrás. E aí, no começo do terceiro quarto, em 1 minuto e meio, 2 minutos, já abriu para 15, 20 pontos. E aí, psicologicamente, mentalmente, o time caiu muito. O time se abateu muito no último jogo, que é tudo ou nada. Ou você acaba a sua temporada, ou você segue uma semifinal do Campeonato Brasileiro e está em evidência para o Brasil inteiro. Foi um momento muito, muito ruim ali para nós. O time estava muito amarrado, a gente acaba falando no linguajar. E foi 2 minutos muito mal jogados ali que deu essa vantagem, e a gente, fora de casa, o time já com outro time com mais moral, a gente não conseguiu recuperar, aí bolas fáceis se tornaram difíceis, arremessos livres a gente errou. Então é difícil você diagnosticar assim, mas porque você fala,
essa diferença de 10 pontos num jogo a gente ganhando e tomando quase 40 no outro. É difícil você ter um erro que a gente teve, mas só fica a sensação ruim aí de a gente ter perdido. A sensação fica ruim, mas na verdade vocês fizeram o máximo que vocês puderam e não tem nada de errado aí, né? O jogo é jogo e aquilo, o resultado, claro, vocês vão olhar de novo, vão ver o que vocês podem melhorar e é aí que eu acho que chega nos resultados cada vez melhores, né? Não, e também tem a questão assim, o São José a gente perdeu pro Flamengo, que é o atual campeão da NBB, fez a pré-temporada com times da NBA. É o atual campeão mundial, né? É o atual campeão mundial. Então não é que perdeu para um time qualquer. Perdeu para um time assim, top. Mas assim, a questão é essa. Você levantou um aspecto interessante. E a gente que lida com essa parte, assim, a questão emocional, né? A questão mental, né? Porque foi o que você falou. Os times são, teoricamente, assim, parelhos, né? Os atletas, assim, mas deu aquela desconcertada, né? Tomou 10, 15, 20 pontos, aí o time se abateu e acabou. Então esse aspecto assim do construir, do treinar o mental, como é importante, né? O mental é tão importante que o nosso segundo turno inteiro, a fase regular do nosso do NBB, a gente teve 13 jogos, 13 derrotas consecutivas. Se eu não me engano, foi a pior campanha do segundo turno do time, pior campanha do time do segundo turno de todos os times do NBB esse ano. E a gente chegando quase numa semifinal, indo para um quinto jogo com o Flamengo, que dispensa qualquer apresentação. É um time de massa e de torcida, de investimento sem dúvida o mais alto do NBB hoje. E é que a explicação de ter perdido é tão ruim porque a gente sabe que ficou aquele gosto amargo de saber que a gente poderia ter ido um pouquinho a mais, entendeu? A gente poderia... Você sempre quer um pouco a mais, né? Você sempre está querendo chegar um pouco mais. Então é só essa sensação, esse gosto amargo que fica. E essa coisa mental, né? Você falou, o Davi também tá falando sobre esse preparo mental. Como é que é na equipe e como é que você particularmente utiliza a sua mente, o seu cérebro para suportar muitas vezes momentos de mais tensos, menos tensos? Como é que vocês têm algum programa que você segue dentro da equipe e particularmente ou como é que funciona isso para você? Tem, sem dúvida. Hoje, na minha experiência, eu digo que 75% a 80% hoje é mental o jogo, de qualquer modalidade. Porque você pode estar o mais bem preparado fisicamente e tecnicamente, se você não estiver confiante, se você não estiver bem mentalmente, você não consegue transferir isso para o jogo ou para a quadra. Tem aí, eu não sei se vocês já ouviram falar, o leão de treino, né? Que é aquele cara que consegue treinar, faz muito bem o treino e não consegue transferir para a quadra por algum... Só pode ser psicológico isso daí. Uhum. E eu acho que 80% hoje é psicológico. A gente tem acompanhamento de psicóloga na equipe, a gente acaba batendo bastante papo com ela, tem bastante dinâmica de grupo, tem bastante conversa e tem aquela coisa pessoal, né? Eu tento... no dia do jogo eu não gosto de conversar nem com a minha esposa, eu vou pro jogo quieto, escutando música. Ela fica um pouquinho... se concentrar mais. Ela fica um pouco brava comigo, mas eu tenho meus rituais aí para me concentrar e sempre eu tenho uma certa confiança em mim, assim, até um pouco exagerada às vezes em algumas coisas, mas é um negócio que eu sinto dentro de mim que funciona, né? Eu transfiro para dentro de quadra, que para mim é muito importante, né? Eu gosto dessa parte psicológica, então eu sempre tento estar me motivando em relação a isso daí. Interessante essa questão das técnicas, né? Porque o Joaquim Cruz, que foi campeão olímpico em 1984, ele descreve que antes dele, ele foi campeão nos 800 metros, né? E ele descreve que antes dele ser campeão, ele
fez uma mentalização alguns dias antes e ele pensou 1000 vezes como é que seria a prova. Então ele pensou como é que ele ia largar, como é que ia ser a primeira curva, quem que ia estar do lado dele, como é que ia ser, bababá, até ele chegar e ganhar a prova. O César Cielo, que foi campeão olímpico também, ele fala que quando ele vai fazer uma prova, ele pensa exatamente como é que vai ser a entrada dele na água, quanto tempo ele vai ficar submerso, como vai ser a primeira abraçada, a segunda e babá, enfim. Então essa coisa da mentalização é uma das técnicas que se usa no esporte e pode ser usado também na vida de qualquer pessoa. Se a pessoa vai para um determinado evento e ela começa a mentalizar o que ela vai fazer e como vai ser esse evento, a chance da coisa acontecer dentro daquele contexto é maior. Claro que eu não estou dizendo que a pessoa não precisa treinar, não precisa se preparar, precisa, porque senão a coisa não acontece. Mas é algo interessante, né? Só para complementar, o Einstein, o Einstein, né, que foi o grande cientista, ele costumava dizer que das funções psíquicas, a mais importante que a gente tem é a imaginação. Então a gente imaginar as coisas, a gente pensar e se preparar, porque daí a coisa acontece. Davi, e isso da mente é uma coisa fantástica, né? E para você aí que está nos ouvindo, né? Não se assuste não é só dos melhores atletas do mundo que tem isso, né? Essas técnicas podem ser ensinadas, qualquer um pode aprender isso. E usar em tudo que faz na vida, não só no esporte, no trabalho, em tudo que faz na vida. Fábio, você queria falar alguma coisa, Fábio? Pois é, aproveitando o gancho desse foco, mentalização, mas também se fala muito de simplificar a coisa para começar a dar certo, né? Mentalizar. No basquete, assim como no futebol, toca de primeiro toque na bola, primeiro arremesso para a cesta. Nada de 3, né? Vai no de 2, aí caiu de 2, aí, ou seja, passa a se formar uma corrente positiva, tem uma energia positiva também nisso. Ou seja, nada de toque de letra na primeira bola, no futebol. No basquete, nada de tentar a primeira de 3, ou não tem nada a ver? É a confiança, né? Você acaba, sem dúvida, se você no começo do jogo, ou você está ali, você consegue fazer algumas bolas mais fáceis, uma bandeja de contra-ataque, um arremesso um pouco mais livre, alguma coisa, sem dúvida você vai se condicionando para ficar mais confiante naquele jogo, né? Porque se você chega no jogo e erra um primeiro, segundo, terceiro arremesso, dá um passe errado, a bola bate no pé, você acaba perdendo um pouco dessa confiança e é um pouco difícil. Aí está o segredo de você se reestabelecer no jogo, né? Que é o grande jogador que ele tem um momento ruim, mas logo ele consegue se voltar no prumo dele normal e reestabelecer mentalmente para estar bem, para voltar e voltar confiante no jogo com aproveitamento bom. Estou no mau momento, não no mau dia. Exatamente. Você tem que sair desse momento o mais rápido possível, tentar sair o mais rápido possível. Estamos tratando aqui de um assunto que eu acho que é de extrema importância, isso que você está dizendo, que o pensamento da pessoa é muito importante, isso todo mundo sabe, mas existe uma consequência que eu acho que é muito importante a gente pensar com imagens. Porque se você pensa com palavras é uma coisa, se você pensa com imagens, por exemplo, então você como jogador, você se mentaliza, você pega a bola, mas você põe a sua imagem, a bola, você arremessa a bola, então na hora que você faz esse exercício com isso, e se você faz uma, duas, não tenho dúvida nenhuma que você, tá certo, está obedecendo leis mais gerais e a possibilidade de, na hora que você vai fazer aquilo lá dentro da realidade, isso é, você está fazendo na sua cabeça e você está fazendo no campo, tá certo? Aumenta tremendamente numa coisa exponencial, isto é, multiplica, triplica. E acho que as pessoas têm usado muito pouco esse recurso. A gente lê, tá certo? A gente fala, a gente conversa, mas a gente não cria imagens. E eu acho que nós temos que voltar nisso que você está dizendo, ou que o Dr. Davi falou aqui, a importância da gente criar as imagens, e deu exemplo de várias pessoas que fizeram isso e conseguiram títulos assim altamente significativo. Como é que você vê isso? Você falando até de mentalização de imagens e tudo mais, tem até um livro que eu já li que chama O Segredo, que é o... Muito bacana esse livro. Que é exatamente falando sobre isso, a mentalização.
E ao mesmo tempo que se você mentaliza coisas boas, você acertando aquela bola, você fazendo uma jogada boa, você consegue atrair a mentalização ruim também. Muitas vezes, dentro dessa mentalização, você mentaliza o erro. Você fala, nossa, mas e se eu errar essa bola? E se eu errar esse arremesso? E às vezes isso que você tem que estar se policiando, sabe? De não deixar a mentalização ruim tomar conta de você, entendeu? Porque aquilo lá você acaba atraindo e você acaba perdendo a confiança, é um pouco mais... e eu tive um técnico, Hélio Rubens Garcia, não sei se vocês já ouviram falar, hoje ele é meu sogro, e ele tinha uma frase muito interessante, que além da mentalização, ele falava que a repetição é mãe da perfeição. Então, além de você ter a mentalização, você fazendo a repetição, focado, mentalizando o arremesso, mentalizando no jogo, tentando transferir o que você faz no treino igual o jogo, como se você estivesse no jogo, isso daí te ajuda muito na hora de você estar lá dentro da quadra que o bicho está pegando. Nossa, Dedé, isso que você está falando me lembra uma coisa que quando eu era garoto, né, eu fazia atletismo lá no Ibirapuera, em São Paulo, e o técnico... Ele falava uma coisa que todo mundo achava muito estranho, né? Ele, na hora de fazer uma prova, alguma coisa de corrida, assim, ele chegava e falava antes de dar o start, né? O tiro para o pessoal correr, ele falava, olha, mantenha seu coração a 160. Aí um olhava para o outro e falava, mas o que é isso, né? Que história de manter? Como é que eu posso manter meu coração a 160, né? Tomar conta disso. E ele repetia isso tantas vezes que até a gente conseguia fazer isso. Quer dizer, fazia o aquecimento e na hora de parar, para o coração não desacelerar, a gente fazia alguma coisa mentalmente, que eu não sei dizer o que é hoje, né? Mas a gente conseguia manter o coração a 160 para poder fazer a prova. Era muito interessante. Isso que você falou da repetição, a gente pode repetir e a gente aprende a fazer. O Dedé, legal que você falou isso daí do Hélio Rubens, porque a gente estava conversando, né? A minha esposa é de Franca e a gente foi num casamento há um mês atrás, e aí eu encontrei o Hélio Rubens no casamento junto com a esposa dele, a senhora Maria Helena, né? E a gente conversou um pouco tudo, e aí ele tinha até comentado a respeito de você, e aí a gente marcou de fazer uma entrevista com ele também por telefone. Então nós vamos fazer uma entrevista com ele por telefone. Então, por favor, avise ele lá que a gente não esqueceu não, que nós vamos ligar para ele e vamos entrevistá-lo, viu? Nós vamos fazer sim. Não, sem dúvida, ele é um cara super solícito em questão disso daí, em prol do esporte, ele adora ajudar, ele sempre também dispensa qualquer apresentação. E ele, sem dúvida, vai dar palavras aí que todo mundo que escuta ou já passou por ele sabe o tanto que ele é bom falando. Nós aguardamos ansiosamente aí essa entrevista com ele. Eu conversei assim com ele no casamento, ele colocou muito essa questão da liderança, né? Porque ele é técnico, ele foi jogador e um excelente jogador, mas construiu a carreira dele como técnico, e a gente conversou um pouco da questão da liderança, né? E ele estava falando, e ele tem uma experiência fantástica aí nesse sentido. Então acho que a entrevista com ele vai ser muito agregadora, com certeza. São 9h41. Vamos fazer um intervalinho agora de 2 minutinhos e a gente já volta já. Não saia daí. Programa Alta Performance. Transforme suas ações de comunicação corporativa e eventos empresariais em criações de sucesso. Nós, da Rose Carvão, ajudamos sua empresa a se destacar no mercado e se aproximar ainda mais de seu público-alvo, através de estratégias de comunicação online e offline, ações de endomarketing e organização de eventos. Conheça mais sobre nossa empresa através do site www.rosecarvão.com.br. Rose Carvão, auxiliando sua empresa a trabalhar projetos de qualidade com resultados encantadores. Entenda por que o Brasil está fazendo ajustes para avançar. Eu queria saber na prática o que o Brasil está fazendo e por que agora. Desde 2008, o mundo passa por uma crise cujos efeitos no Brasil foram amenizados com ações do governo federal. O governo manteve o crescimento do emprego e da renda, o salário mínimo valorizado e a ampliação dos créditos subsidiados ao acesso à educação. Conquistas garantidas. A redução de impostos também foi importante para o desenvolvimento do país.
Agora, o governo propõe ao Congresso ajustes para que estas vitórias tenham continuidade. Os direitos trabalhistas e benefícios conquistados estão todos assegurados, mas sendo aperfeiçoados para evitar distorções e fraudes. As tarifas de energia tiveram que ser aumentadas em função da seca. O governo também corta seus gastos, mas programas importantes serão mantidos. Saiba mais em brasil.gov.br. Brasil, ajustar para avançar. Governo Federal. Pedrinho Filtros Automotivos. Telefone 3937-5781. 3937-5781. Lá você encontra filtros para todos os tipos de automóveis, máquinas e caminhões. Pedrinho Filtros Automotivos, no posto da Gruta. Telefone 3937-5781. 3937-5781. Pedrinho Filtros Automotivos. Esportes, lazer e cultura é no programa Alta Performance. Olá, estamos de volta, são 9 horas e 43 minutos. Você está na Revale, Rádio Estadão do Vale, programa Alta Performance. Hoje trazendo com a gente o Dedé Stefanelli, jogador de basquete da equipe de basquetebol do São José, e fazendo aqui uma conversa, um bate-papo muito bacana. E você, ouvinte, que quiser entrar no ar, perguntar alguma coisa pro Dedé, querer saber mais sobre esporte, como é que é a motivação, né? Pode ligar pra gente, 3322-1290. E eu quero, antes da gente continuar, semana que vem nós vamos ter uma entrevista aqui com o senhor José Marcondes César, da construtora Marcondes César. E o assunto que nós vamos tratar aqui pode ser muito interessante para você. É como o imposto que você paga para morar pode incentivar mais o esporte aqui em São José e no Vale do Paraíba. Voltamos aqui, vamos voltar a nossa conversa aqui com o Dedé. E Dedé, como é que foi, desde esse início, você falou que na sua família, né, teu pai fazia esporte, chegou a jogar futebol e tal, o incentivo da família desde o começo na vida de um esportista ou de qualquer outra atividade, mas principalmente no esporte. Como é que é isso? Qual a importância disso? Como é que você vê isso para poder mostrar aí para as famílias o que elas podem, de que forma é melhor incentivar os filhos para poder fazer mais esporte? Então, sem dúvida, isso é uma parte muito importante, acho que na vida de qualquer um, é a família, né? Eu prezo muito pela minha família, minha esposa, meus pais, meus irmãos, e sempre na minha vida, na minha carreira, eu tive 100% de apoio dos meus familiares. Até hoje, meu pai e minha mãe, eles acompanham quase todos os jogos, eles vêm de São Paulo para São José, todo jogo eles vêm, eles estão aí. Até fico um pouco preocupado, né, porque eles acabam voltando um pouco tarde, mas eles sempre estão do meu lado, porque nem sempre o esporte é só glória, né? Então muitas vezes eu estou um pouco deprimido, estou um pouco chateado por alguma coisa, e a família é onde eu tenho respaldo, onde eu tenho minha fortaleza, meu porto seguro. Então é muito importante eles sempre estarem do meu lado. Que bacana. Você tem filhos ou vai ter filhos? Como é que... Não, vou ter filhos. Vai ter? Ainda não tenho. Eu vou fazer agora 14 de junho, eu faço 1 ano de casado. E estou constituindo minha família aí. E, sem dúvida, em breve quero um herdeiro aí para principalmente ver eu jogando aí, acompanhar minha carreira aí até o final. E quem sabe ser um grande campeão aí, né? Ele vai poder escolher, mas ele vai ter um bom incentivo, ele vai ter um bom pontapé. Legal. Dedé, me veio na cabeça aqui a questão do Michael Jordan. O Michael Jordan, que foi considerado o melhor jogador de basquete de todos os tempos, ele costumava falar o seguinte, que a competição era contra ele mesmo, né? Então ele é o seguinte, que olha, se num treino eu acerto 15 cestas, no próximo treino eu vou acertar 16.
né? Se eu corri 5 minutos, eu vou tentar correr 5 minutos e 10 segundos, enfim. Ele colocava essa questão de que ele sempre colocava ele como parâmetro para ele melhorar em relação às estatísticas dele mesmo, né? Claro que tem também sempre o oponente, a equipe oponente, a gente está no esporte, está se disputando com alguém. Como é que você vê essa questão assim da disputa com a própria pessoa e a disputa com o oponente? Tem a rivalidade se cria durante os anos contra o oponente, porque se acaba a mesma geração, acaba sendo os mesmos jogadores, então se cria aquele jogador na sua posição, se acaba criando uma rivalidade um pouco maior, porque sem dúvida é aquilo, é você querer um contrato melhor, é você querer um time melhor, é você querer ganhar, é você querer ser campeão em cima daquele cara que você vê que ele está fazendo coisas boas e você quer fazer melhor que ele. Então a rivalidade de quadra na posição ela é muito intensa. Por posição, por briga de espaço, ela é bastante intensa. Ali no basquete é muito de contato e acaba, muitas vezes, você até... pessoas que você conhece, acaba falando numa parte de playoff, você acaba nem olhando na cara durante uns dias, porque muito... a rivalidade fica muito aguçada. E durante o dia, consigo mesmo, é exatamente isso. O Jordan, acho que ele é um exemplo a ser dado em qualquer modalidade, né? Não só no basquete, em qualquer segmento de vida, até para um doutor ou um professor ou qualquer outra coisa. Para quem já leu o livro dele ou acompanhou um pouco da história dele, sabe o quão vencedor ele foi e o impressionante que ele é, né? Até hoje em dia qualquer lugar que ele chega, ele é um cara diferenciado em qualquer aspecto. E ele tem uma frase muito interessante, até deixar citada do livro dele, que ele... eu não vou saber os números, mas ele fala que eu errei não sei quantos arremessos, eu perdi não sei quantas bolas no final de jogo, eu perdi não sei quantos campeonatos e por isso que eu sou um vencedor. Então ele é um cara totalmente diferenciado em qualquer aspecto. Aí ele não é até difícil falar dele. Porque isso é interessante, porque às vezes a gente fica com a ideia de que o atleta, o esportista, ele só ganha. E não é verdade, né? Para ele construir essa carreira, o Michael Jordan, enfim, ele perdeu inúmeros jogos, perdeu campeonatos, mas construiu a carreira e o Chicago Bulls foi uma equipe que marcou época, né? Mas isso é interessante para o nosso ouvinte parar e pensar que, enfim, para a gente construir algo na vida, não só no esporte, mas na nossa vida, no dia a dia, a gente vai perder, vai ter muitas derrotas, mas aprende-se muito nessa trajetória, né? Costuma-se dizer, né, no esporte que a vitória, ela encobre muitos erros, né? E na derrota os erros ele acaba aparecendo mais. Então, se você não tiver o cuidado de saber analisar uma vitória, muitas vezes no próximo jogo, isso transferindo pro basquete, que é o meu dia a dia, no próximo jogo você pode ser surpreendido por alguma coisa que você não viu, mas o seu adversário soube analisar aquela falha. Porque hoje em dia qualquer adversário tem acesso a qualquer jogo, qualquer movimentação, então o estudo é muito grande, né? A tática do outro time e que você tem que preparar para o outro jogo é muito grande. Então, tem que estar sempre muito bem preparado e saber analisar friamente o que os números te apresentam e que as imagens te mostram. E é um trabalho, como a gente estava falando antes, né, mental, né, você analisar uma falha, né, tem que tomar um cuidado para não supervalorizar, mas de qualquer maneira ter a responsabilidade de analisar com detalhes aquela falha para justamente poder fazer cada vez melhor. É difícil, né, você chegar numa vitória e apontar um erro que você fez, né? Porque você vai falar, pô, mas eu ganhei o jogo, cara. Você tá falando de coisa ruim que eu fiz. Exatamente. Mas e se você não tiver uma boa percepção, não tiver aberto para receber isso daí, você acaba se bloqueando um pouco, né? Você fala, pô, o cara... Eu ganho e o cara só tá falando mal, e o cara não tá falando nada de bom de mim, então você tem que saber realmente o que é isso aí. Eu acho que isso acaba tornando uma equipe vencedora. Com certeza. O Bernardinho, que é técnico de vôlei, ele costuma colocar esse aspecto, né, de que assim, quando você tá no topo, né, você precisa de treinar mais do que quando você tá em segundo, em terceiro, em quarto lugar, porque quem tá em segundo, em terceiro, tá querendo tirar você
lá do topo. Então ele fala o seguinte, olha, se você acha que você está treinando muito, vai treinar mais, porque quem está ali embaixo está querendo tirar você. E aquela velha máxima do esporte, né? Às vezes chegar no topo é difícil, mas manter-se lá muitas vezes é muito mais difícil, né? Uma vez meu irmão chegou para mim e falou assim, eu tinha acabado de ser convocado para a seleção brasileira e pô, eu tava muito feliz, era a minha primeira convocação, eu tinha 19 anos. E aí ele chegou para mim e falou, pô, você olha para cima aí, quantos jogadores tem que você gostaria de estar no lugar? E daí eu olhava, tinha 2, 3 jogadores a nível do Brasil que eu queria falar, eu quero estar no lugar desse cara. Foi uma, olha para baixo, vê quantos tem olhando para você. Então, presta atenção no que você tá fazendo. Quantos estão querendo te puxar. Muito legal. E Dedé, fala agora você falou, né, da sua convocação para a seleção brasileira, né, que é uma coisa muito legal. Fala um pouco, né, das suas maiores, né, nesse percurso, você que começou com 10 anos, né, você tem 30 anos, então é um percurso de 20 anos ou mais aí, né, as maiores dificuldades no sentido de o que fez você aprender mais, né? Que dificuldades que você guarda, que realmente foram lição para você, e as suas maiores glórias? Conta um pouco. Então, eu com 16 anos, eu saí de casa e fui para Araraquara. Foi a primeira vez que eu saí para morar fora e deixei minha família, meus amigos, fui para uma cidade onde eu não conhecia ninguém e fui para realmente buscar o meu sonho, que jogar basquete, onde teve realmente a mudança da minha vida, que para seguir, para ir atrás do que eu queria. E a grande dificuldade, sem dúvida nenhuma, é essa distância dos familiares. Eu já passei aniversário sozinho, já Natal passei sozinho, Ano Novo passa treinando, muitas ocasiões de família, se acaba, como você está longe, você acaba não participando. Isso era um negócio que me marcava muito, assim, só que ao mesmo tempo me fortalecia muito, né? Até porque eu buscava falar, alguma coisa eu tenho que buscar nisso daí, porque eu estou abrindo mão de muita coisa para mim, né? Eu sempre priorizei muito minha família. E eu acho que isso, sem dúvida, é a coisa mais difícil de ser feita aí. Tem muita gente que para pelo meio do caminho realmente por causa disso. E minhas maiores glórias são os títulos que eu tenho. Eu consigo, desde quando eu fui para Araraquara, eu sou bicampeão estadual da categoria de base, eleito o melhor jogador, vice-campeão sul-americano de seleções, ganhei Paulista, ganhei Campeonato Brasileiro, tem título com seleção. Então, meus títulos que tá lá na minha parede, minhas medalhas, meus troféus, são minha glória aí, é o meu prêmio da guerra. Puxa, que legal, que legal. E essa, a carreira, né, a perder de vista aí, né? E como é que você pensa mais para frente, lá na frente, quando tá certo que ainda é cedo, mas lá com uns 40, 50 anos, como é que você se vê fazendo o quê? Eu sou da seguinte opinião, eu não vou me meter num outro ramo que eu não saiba o que está acontecendo. Então eu tenho know-how hoje de basquete e eu me vejo muito. Eu gosto muito dessa parte tática, de jogo, de quadra, de falar. E eu acho que até entre os jogadores eles acham também que eu falo muito bem, eu me posiciono bem e eu entendo bastante do jogo. Assim, eu consigo ter uma visão do jogo muito, muito clara. Assim, de algumas situações eu discuto. Não que eu esteja sempre certo, mas eu tenho uma opinião, consigo ver algumas situações e eu consigo ver, além de ver as situações, eu consigo ver algumas soluções. E ver o resultado. Temos um futuro técnico aí. Técnico, olha eu tenho vontade de ser técnico e eu
pretendo me encaminhar para isso daí, mas está cedo. Mas é lógico que está cedo. Pretendo caminhar nessa direção. Nossa, isso é sucesso para você mesmo. Dedé, como é que você vê essa questão? A gente estava até falando um pouquinho, né? O esporte, o basquete, o vôlei aqui no Brasil, não sei se isso é generalizado, mas a impressão que passa é que os atletas que vão para o basquete, para o vôlei, eles têm, parece que, uma formação educacional mais forte comparativamente ao futebol, que é o esporte de massa no Brasil, né? Você vê, a gente está fazendo uma entrevista com você aqui, mas enfim, você colocando as ideias de uma maneira muito clara, muito objetiva, enfim, esclarecendo o público em relação às questões que são levantadas. E às vezes eu não estou querendo desmerecer o jogador de futebol, tem muitos jogadores que se colocam muito bem, mas a gente vê às vezes que no futebol existe, parece que, uma dificuldade maior nessa parte educacional. Você sente isso também? Como é que você vê isso? Eu acho o Brasil em si, falando um pouco da nossa realidade, eu acho que é um país muito carente, né? E o esporte em si, ele proporciona sonhos, né? Então, hoje, o que é mais popular é o futebol. Então, eu acho que desde pequeno, a pessoa carente, aquela pessoa que tem teve menos oportunidades na vida, teve uma maior carência mesmo, ele tenta encaminhar o filho para esse sonho, porque vê que o futebol de resultado de dinheiro, o que a mídia vende, o que é vendido é que os jogadores são milionários e são bem-sucedidos, e aí tira a família de uma certa miséria e tem uma vida melhor. Então, acho que desde cedo se abandona os estudos pro futebol, em prol da pessoa, do menino virar atleta e ter esse êxito na vida. Até porque o futebol, como você falou, né, é um esporte mais de massa, e também é muito mais fácil, né? Você sai da porta de casa, vai pra rua, pega uma bola de papel, uma bola de meia, o que for, e começa a jogar. Basquete já não dá pra fazer isso. Exatamente. Só que basquete, até continuando falando um pouco do futebol, se você colocar, a mídia só aparecem os que chegaram. Não mostra os que ficaram pelo mesmo caminho. E eu tenho, sem sombra de dúvida, não sei se tem uma estatística, alguma coisa, mas é muito maior os que ficaram pelo caminho e não tiveram. Daí fala, poderia ter estudado, poderia ter feito alguma outra coisa, e acaba, não uma perda de tempo, né? Porque até tentou, mas poderia fazer paralelamente, seguir um estudo, alguma formação junto com o esporte, que foi o meu caso. E é o que é no caso do basquete, né? Porque o basquete hoje ele é muito conciliado, o espelho do basquete mundial é os Estados Unidos, né? Então, foi o que eu falei aqui no começo do programa, eles têm uma estrutura de educação para o esporte que é exemplar em qualquer lugar do mundo. Então, isso aí acho que é a diretriz. Acho que o basquete no Brasil e outras partes do mundo segue muito isso daí, o espírito dos Estados Unidos. Você colocou em relação à estatística, só para a gente finalizar, eu ouvi alguma estatística que em torno de 98% dos jogadores no Brasil de futebol ganham de 1 a 2 salários mínimos e só jogam normalmente 3 meses na temporada. Então, quando a gente vê na televisão, né, jogadores do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, enfim, dos grandes times, a gente está vendo algo muito enviesado, porque a gente acha que isso é geral e não é. A maioria recebe muito pouco e aí a pessoa fala, não, eu vou tentar. E acaba se esquecendo do estudo e aí acaba pagando um preço muito alto lá na frente, né? É exatamente isso. A realidade é essa. Bom, gente, estamos chegando ao fim. São 10 horas e 1 minuto. Nós estamos finalizando o programa Alta Performance. E antes da gente finalizar, Dedé, uma mensagem para o ouvinte. O que você pode deixar? Uma frase, uma palavra, uma mensagem para o ouvinte de alta performance. Primeiro eu queria agradecer a todo mundo aí que participou do programa, que está escutando aí na rádio. Foi um prazer muito grande participar, estar aqui, podendo falar um pouquinho da minha vida, podendo falar um pouquinho do esporte, que é o que eu amo fazer.
E se eu teria alguma frase para dizer faça o que você ame de verdade, com coração e com intensidade, que isso muda muita coisa na vida. Parabéns para você, Dedé. Muito obrigado pela sua vinda aqui com a gente. Espero que a gente possa ter outras conversas dessas mais para o futuro. E muito sucesso para você. Muito obrigado. Obrigado, Davi, pelo nosso encontro na padaria e você fazer esse convite para mim. Acho que as coisas acontecem assim mesmo, no acaso, e acabam saindo grandes coisas. E foi um prazer e eu adorei estar aqui no programa. Que legal, gente. Davi? Você sabe que o Jung, que foi um grande estudioso, um psiquiatra, né, suíço, que é um grande estudioso, ele dizia que as coisas não acontecem por acaso. Se acontece é porque tem algum motivo. Então, aquele dia o Dedé estava brincando, mas eu estava tomando café da manhã com meu pai na padaria ali no Aquários, e por um acaso, que não é bem por um acaso, eu acabei encontrando o Dedé e acabamos conseguindo fazer essa entrevista. Uhum. Mas enfim, obrigado pela entrevista, viu, Dedé? Bom, gente, até terça-feira que vem com o programa Alta Performance. Boa semana, bom dia para você e até lá. Tchau. Vale AM 1290.